Então, pessoal, boa noite a todos. Dando continuidade à nossa disciplina de fundamentos de roteamento e comutação, na nossa última aula aí do ano 2020, nós vamos terminar hoje o capítulo 6 da Cisco, tá? Que é sobre VLANs, que a gente começou a ver na aula passada, e hoje a gente vai ver o subcapítulo 6.3, que é sobre roteamento entre VLANs, tá? Já está lá no Siga o conteúdo lá, e também atividade prática relacionada a esse subcapítulo 6.3, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre roteamento entre VLANs com o uso de roteadores. Então, o que é o roteamento entre VLANs? Tá? Os switches da camada 2 eles não podem encaminhar o tráfego entre VLANs sem a ajuda de um roteador. Então, o roteamento entre VLAN é o processo no qual se encaminha o tráfego de uma VLAN para outra usando um roteador. E há três opções para roteamento entre VLANs. O roteamento legado entre VLANs, que a gente vai ver aqui só por conhecimento, que não é mais utilizado. O router on stick e o switch de camada 3 com interfaces virtuais. Então, aqui nessa topologia, pessoal, a gente tem aqui dois PCs. O PC1 pertence à VLAN 10 e o PC3 pertence à VLAN 30. Então, para o PC1 se comunicar com o PC3, estando os dois aqui em VLANs separadas, tá? A gente precisa ter um roteador que faça o roteamento entre essas duas VLANs. Então, o roteamento entre VLANs é baseado em roteador, tá? É um processo que vai enviar o tráfego de uma VLAN para outra. Tá? Então, se a gente pensar nas VLANs como redes distintas, físicas, é a mesma ideia. Tá? O roteador faz o mesmo processo. Então, falando um pouco sobre o roteamento legado entre VLANs, como eu falei que é algo que atualmente já não se vê muito, tá? Então, antigamente, as interfaces do roteador eram usadas para fazer o roteamento entre as VLANs. Então, cada VLAN estava conectada a uma interface física do roteador, uma interface diferente do roteador. Então, os pacotes chegavam ao roteador por meio de uma interface, de uma determinada VLAN, e eram encaminhados para outra interface pertencente a outra VLAN, que era a VLAN de destino do pacote. Como as interfaces do roteador estavam conectadas a VLANs e tinham o endereço IP daquela VLAN específica, era então possível fazer o roteamento. Então, para cada VLAN que eu tinha, eu precisava de uma interface física, e essa interface ela era configurada com um IP pertencente à VLAN dessa interface. Então, para redes amplas, com grande número de VLANs, era necessário muitas interfaces roteador. Por exemplo, se eu tivesse 20 VLANs, eu precisaria de 20 interfaces nos roteadores, tá? Possivelmente ter mais de um roteador para dar conta disso tudo. Então, aqui, por exemplo, ó, nessa topologia, aqui eu tenho 3 VLANs, tá? E nesse caso, esse roteador R1 ele é responsável por fazer o roteamento para a VLAN 1 e para a VLAN 30, tá? Então, essa interface aqui está conectada a um switch e pertence à VLAN 10, e essa outra aqui, a VLAN 30. Então, quando o PC1 quer se comunicar com o PC3 ou vice-versa, o pacote vai até o roteador e depois volta aqui para o seu destino, tá? Aqui percebam que não tem uma outra interface para a VLAN 20. Então, nesse caso, a VLAN 20 estaria isolada. Teria que ter mais uma interface aqui nesse roteador, ou em outro roteador, para que a VLAN 20 também conseguisse fazer a comunicação entre as outras VLANs. Então, nesse tipo de roteamento, se eu tenho 10 VLANs, eu tenho 10 interfaces físicas distintas no roteador para fazer o roteamento entre elas. Se eu tenho 20 VLANs, eu vou precisar 20. Então, já dá para ver que é algo um pouco complexo, né? A gente tem uma interface para cada VLAN. Então, a gente atualmente usa uma das abordagens, é o roteamento que a gente chama de router on a stick, entre VLANs. E essa abordagem, ela usa apenas uma das interfaces físicas do roteador. Então, a gente vai precisar usar apenas uma interface, uma porta do roteador. E essa porta, essa interface, ela vai ser configurada, então, como uma porta de tronco, usando aquele protocolo 802.1q, para que possa integrar as marcações de VLAN, que é aquele protocolo que faz a marcação dos quadros, tá, para VLANs. Então, são criadas subinterfaces lógicas, uma por VLAN. E cada subinterface é configurada com um endereço IP da VLAN, que é representado por ela. Então, os membros da VLAN, os hosts, eles são configurados para usar o endereço de gateway padrão, sendo o endereço da subinterface lógica que a gente cria no roteador. Então, aqui, por exemplo, nesse exemplo, a interface de R1 está configurada como um link de tronco e se conecta à porta aqui F04 do tronco no switch S1. Então, percebam que aqui com uma única interface a gente consegue fazer o roteamento das 3 VLANs aqui embaixo, tá? Só que para isso, aqui dentro do roteador, nessa interface aqui, ó, a gente precisa criar, então, 3 subinterfaces lógicas.
uma subinterface para VLAN 10, outra subinterface lógica para VLAN 20 e outra subinterface para VLAN 30. E percebam que cada uma delas usa o IP que pertence, né, àquela VLAN. Então, na VLAN 10 eu vou usar o IP 172.17.10.1, na VLAN 20, 172.17.20.1, e na VLAN 30, 172.17.30.1. Então, para cada VLAN, eu tenho uma interface lógica. Essa interface lógica tem que ter o IP que pertence à VLAN que eu quero que ela pertence, tá? E assim, então, a gente consegue, com uma única interface física, fazer o roteamento entre várias VLANs, criando apenas interfaces lógicas. Então, para a gente configurar o roteamento, voltando agora aqui, o roteamento legado entre VLANs, para depois ver o roteamento on stick, como é que a gente faria um roteamento legado, tá? Então, no roteamento legado entre VLANs, a gente precisa que os roteadores tenham várias interfaces físicas. Então, cada interface física do roteador, a gente conecta uma VLAN específica, e essa interface a gente configura um IP da subrede que é associada a essa VLAN. E como a gente já falou, os dispositivos, então, de rede vão usar o roteador como um gateway para acessar os dispositivos conectados às demais VLANs. Então, nessa topologia aqui, novamente, o roteador R1 ele tem a interface giga 00 pertencente à VLAN 10 e a interface giga 01 pertencente à VLAN 30. Então, se o PC1 quer enviar um pacote para o PC3, esse pacote vai trafegar aqui pelo S2, pelo S3 e pelo S1, vai chegar aqui pela interface giga 01, e aqui o roteador vai encaminhar para essa outra interface aqui, giga 01, que é para marcar daí o pacote como sendo da VLAN 30 para que ele chegue até aqui. Tá? E vice-versa. Então, como eu falei, nesse tipo de roteamento legado, tá? A gente tem que configurar cada uma das interfaces físicas de acordo com cada VLAN que pertence a elas. Então, para fazer, a gente vai configurar as VLANs no switch e, em seguida, atribuir as portas às suas respectivas VLANs. Tá? Então, nesse exemplo aqui, as portas do S1 são configuradas da seguinte forma. Tá? Aqui no S1, a porta F04 e a F011, daqui da esquerda, essas duas portas aqui, pertencem à VLAN 10. E as portas F05 e F06 pertencem às VLAN 30. Então, lá no meu switch, eu crio as duas VLANs, a VLAN 10 e a VLAN 30, entro na interface F011, e configuro o modo de Switch Port Access VLAN 10, entro na interface F04, configuro o modo de acesso aqui para VLAN 10, então são as duas interfaces aqui da esquerda, e faço a mesma coisa com as interfaces aqui da direita, só que daí passando a VLAN 30. Então, entro na interface F06, dou o comando Switch Port Access VLAN 30, e entro na interface F05 e dou o comando Switch Port Access VLAN 30 para configurar essas duas interfaces aqui no switch, para pertencer ao VLAN 30. E aí, no roteador, como é que a gente configuraria? É bem simples, tá, pessoal? Como a interface giga 00 pertence a essa VLAN, eu vou fazer uma configuração padrão do IP e máscara de subrede dessa VLAN aqui. E a mesma coisa com a interface giga 01. Então, entro no roteador, dou o comando interface giga 00 para entrar na configuração de interface giga 00, e dou o comando IP address, passando o IP da minha VLAN, então 172.17.10.1, e a máscara da minha VLAN, 255.255.255.0. Da mesma forma, pessoal, que a gente estivesse configurando uma rede física, tá? Uma VLAN física. É a mesma coisa. E dou no shutdown. E entro na interface giga 01 e dou o comando IP address, passando aqui o IP, nesse exemplo, da minha VLAN, 172.17.30.1, e a máscara 255.255.255.0 no shutdown. Então, eu configurar aqui um roteador para fazer esse roteamento aqui, seria a mesma coisa que eu estivesse configurando as interfaces, tá? Para uma LAN física. Okay? É a mesma ideia. Agora eu vou falar sobre, então, como configurar o roteamento Router on Stick, que é a parte mais importante. Aí depois vou dar para vocês aqui os comandos do Packet 3, tá? Então, uma alternativa ao roteamento legado entre VLANs é o uso de entrocamento e subinterfaces de VLAN. Então, com esse entrocamento de VLAN, é possível que uma única interface física e um roteador faça o roteamento entre várias VLANs através da criação de interfaces lógicas. Então, a interface física nesse tipo de roteamento, do roteador, ela precisa estar conectada a um link de tronco do switch, tá? Aqui no roteamento legado, pessoal, essa interface do switch que estão conectadas ao roteador aqui no switch, elas são configuradas como interface de acesso, tá? Elas não funcionam como tronco. Já aqui no Router on Stick, a interface que é conectada entre o roteador e o switch, ela tem que ser configurada aqui como um tronco.
E a gente cria, então, subinterfaces lógicas no roteador para cada uma das VLANs e atribui um endereço IP específico à subrede ou à VLAN para cada uma dessas subinterfaces lógicas. Para que, então, o roteador consiga marcar o quadro de cada uma das VLANs correspondentes. Então, para ativar o roteamento de VLANs, usando o router on stick, a gente começa a permitir o entroncamento na porta do switch que está conectado ao roteador. Então, eu entro lá no meu switch, nesse exemplo, crio a VLAN 10 e a VLAN 30, entro na interface F05, que é essa interface aqui, tá? E dou o switch mod trunk para configurar essa ligação aqui como um tronco, ok? Pessoal, aqui nessa imagem, também no material da Cisco, se vocês forem ler, aqui tem duas conexões, tá? Mas essa imagem, na verdade, está errada, tá? Que seria somente uma conexão física, tá? E duas conexões lógicas. Mas, fisicamente, aqui só tem uma conexão, tá? Então, eliminem aqui, esqueçam essa outra conexão aqui. Então, eu entraria aqui na F05 e daria o comando switch port mod trunk para habilitar essa porta F05 como um tronco. E no roteador, esse método router stick, ele requer que as subinterfaces a serem configuradas, a gente configure, né, as subinterfaces que vão pertencer a cada uma das VLANs. Então, essas subinterfaces elas devem ser configuradas para oferecer suporte às VLANs, usando o comando encapsulation.1q, passando o ID da VLAN. Tá? Então, como é que seria aqui essa configuração? Nós temos que, nessa interface, configurar duas subinterfaces, uma para a VLAN 10 e uma para a VLAN 30. Aqui que é a diferença, ó. Nesse tipo de roteamento, olha como é que a gente dá o comando. É interface giga 0/0.10. Normalmente a gente só usa 0/0, 0/1, 0/2, ou 1/0, 1/1. Nessas lógicas, pessoal, para criar uma interface lógica, eu passo aqui o G ou o F, dependendo, né, se é Fast Ethernet ou Gigabit Ethernet, 0/0, 1/1, enfim, e depois eu dou um ponto, e aqui eu passo o ID da VLAN. É a VLAN 10, então ponto 10. Aí, entrando nessa subinterface lógica, eu dou o comando encapsulation.1q10, então aqui passando o ID da VLAN 10 também, e aqui sim eu configuro o IP da mesma forma que eu configurei anteriormente, lá no modo legado. IP address 172.17.10.1 e a máscara. Entro na outra interface lógica, então interface giga 00, que fisicamente essa interface é a 00, e dou um ponto 30 para criar uma subinterface lógica dentro dessa interface física. Então percebam que fisicamente a interface é a mesma, é a giga 0/0. Só que quando eu dou um ponto 10 e um ponto 30, internamente eu crio duas subinterfaces lógicas. E daí na outra subinterface lógica ponto 30, eu dou o mesmo comando encapsulation.1q, só que passando o ID da VLAN 30, configuro o IP com o IP da VLAN 30, então 172.17.30.1, 255.255.255.0. Esse IP aqui, pessoal, claro que vai ser passado para vocês nos exercícios, tá? Isso aqui a gente já vai saber de antemão, ok? E depois eu entro, agora sim, na interface física, interface giga 0/0, e dou o no shutdown para ativar a minha interface. Tá? Então, aqui eu vou entrar no Impact 3, e vamos dar esse comando aqui, depois no exercício vocês vão ter que fazer, tá? Mas eu vou usar só aqui a topologia, só para a gente fazer aqui os comandos, tá? Deixa eu entrar aqui no switch. Enable, config internal. Então, pessoal, entrei aqui no switch 1 e vou usar aqui os mesmos comandos aqui que tem lá no material. Então, VLAN 10, cria VLAN 10. Aqui dou um VLAN 30 para criar VLAN 30. Aí vou entrar aqui numa interface. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver qual interface está conectada aqui no switch, peraí. Se consigo ver. Zero seis 0601. Vou usar a mesma que está ali no F5 mesmo, tá? A mesma que não está sendo usada. E vou colocar aqui switch port mod trunk. E dou um end. Tá, então isso aqui lá no meu switch era só para eu ativar a interface F05 para ela funcionar como um tronco, tá? Em relação aqui ao roteador R1, tá?
Depois, claro, aí no exercício vai ter certinho qual interface você tem que configurar. Eu acho que aqui nem era F05, tá? Era uma outra. Mas só para a gente fazer aqui os comandos. E depois eu entraria no roteador. O enable. Config terminal. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? Aqui, então, eu vou criar as duas subinterfaces lógicas, tá? Isso aqui é a parte mais importante. Então, de acordo com a gente viu ali nos slides, tá? Eu vou criar uma subinterface na interface giga00. Aqui também está sendo usado a giga00. Como é que eu crio uma interface lógica? Então, interface giga00. Se eu fizer isso aqui, dar o comando, eu vou entrar na interface física, tá? Mas eu quero criar uma lógica. Então, eu dou um ponto, aqui 10, tá? A gente, por padrão, pessoal, a gente sempre usa aqui o número depois do ponto, representando o ID da VLAN, tá? Então, ponto 10 para criar aqui para VLAN 10. Então, eu dou encapsulation, dot, um Q, isso aqui, esse comando é sempre o mesmo, passando aqui o ID da VLAN 10. E configuro o IP normalmente. Então, IP address, o IP que foi nos dado dessa VLAN para essa interface lógica é 172.17.10.1. E a máscara 255.255.255.0. Vou criar agora aqui outra interface lógica. Uma coisa, pessoal, não sei se vocês perceberam ou não, quando eu estou configurando uma interface, se eu der de novo o comando interface passando aqui uma outra interface, eu já entro na configuração dessa outra interface, tá? Não preciso aqui dar um exit e aqui fazer o interface agora, tá? Como eu estava antes, ó. Eu posso já dentro do modo de configuração de interface, já dar o comando interface e passar, por exemplo, aqui a giga01. Eu quero acessar agora a giga01. Então, dentro da própria config subinterface aqui, eu consigo já dar esse comando aqui, tá? Não precisa a gente voltar. Só que eu quero criar a giga0/0.30, que é a interface lógica da VLAN 30. Então, dou aqui o comando. O mesmo comando encapsulation.1Q, só passando o valor 30 para a VLAN 30. O mesmo comando IP address, só que eu vou mudar o IP, né? Que não vai ser ponto 10, vai ser ponto 30, que é o IP da VLAN 30. A máscara é 255.255.255.0. Aqui eu vou dar um exitzinho. Vamos entrar aqui na interface giga00. Aí estou entrando na interface realmente física, gigabit 000, e vou dar um no shutdown só para ativar aqui a interface. Então, com esse comando, pessoal, a gente estaria configurando aqui já o roteamento router on stick no roteador e também ali no nosso switch. Então, para finalizar, nós temos aqui alguns comandos. Então, por padrão, os roteadores da Cisco são configurados, tá, para rotear o tráfego entre subinterfaces locais. Como resultado, o roteamento precisa ser ativado especificamente. Ou seja, se eu vim no roteador aqui e dar um show IP route, olha o que aparece aqui, ó. Já está aqui na minha tabela o roteamento aqui da subVLAN, da subinterface 172.17.10.1 e 172.17.30.1, tá? Para o roteador, essas interfaces lógicas, elas funcionariam como interface física, tá? Então, já estão na tabela de roteamento as rotas aqui como se estivessem conectadas diretamente, tá? Diretamente conectadas. Então, a gente não precisa ir na tabela de roteamento e criar ali a rota para elas, tá? E, inclusive, está aqui, ó, gigabit 00.10, desculpa aqui, e o IP 172.17.30.1 está conectado diretamente à subinterface gigabit Ethernet 00.30, tá? Então, a gente tem aqui já a configuração dessas interfaces, dessas rotas locais já prontas, tá? A gente não precisa fazer nada em relação a isso, ok? Então, a gente pode usar o comando de show VLAN, ou show IP route, para verificar as configurações das subinterfaces, ok? Para verificar se está tudo funcionando. Depois, quando vocês forem fazer lá o exercício, vocês provavelmente vão usar, vai pedir para vocês usar esses comandos para vocês verificarem a configuração. E também a conectividade remota do dispositivo de VLAN pode ser testada usando o comando ping. Então, a gente normalmente, da mesma forma, tá, pessoal? Como eu falei, uma VLAN, ela funciona como se fosse uma LAN física.
Então, a gente pode dar um ping lá para qualquer PC dentro da VLAN, e o ping tem que funcionar normalmente. E a gente também pode usar o tracer-T, que é o tracer host, tá? Para a gente verificar aqui o roteamento, ou o caminho que está sendo tomado pelo pacote até chegar ao seu destino. Então, nesse exemplo aqui, dando um PC1, se eu der um tracer 172.17.30.23, para chegar nesse PC aqui, ó, eu passo pela interface lá, 172.17.10.1, que na verdade é uma subinterface do roteador R1, e depois esse R1 ele joga já o pacote aqui para o switch e posteriormente para o PC3. E assim, pessoal, a gente termina então aqui a parte de VLANs. Então, de novo, a forma de criar VLANs, a gente tem alguns passo a passo, tem alguns comandos, mas você tem que entender que uma VLAN ela funciona praticamente como uma LAN física, tá? É uma LAN, na verdade, lógica, okay? Mas a ideia, o conceito é praticamente o mesmo. Na aula passada a gente tinha lá 2 exercícios para fazer, tá? E daí na aula de hoje eu coloquei mais esse aqui, que é do router on stick. Então, eu peço que pelo menos faça um lá na aula passada e façam também, tentem fazer isso aqui, tá? Que ele vai pedir para vocês testar a conectividade aqui, vai ver que não está funcionando. Aí você precisa adicionar as VLANs no switch, tá? E configurar as portas do switch, conforme a gente já viu na aula passada, também ali hoje. E depois configurar a subinterface no roteador R1, que foi exatamente o que a gente fez hoje, só que, claro, usando aqui o IP que é passado aqui, que inclusive é o mesmo IP, tá? É a mesma coisa que a gente fez hoje, a giga 010 e 030, os mesmos IPs, tá? Fazer isso no roteador e depois verificar a conectividade ali, usando tipo show IP interface brief, usando ping, tá? Enfim, para verificar que está sendo feito corretamente aqui a troca de informações entre o PC1, que está na VLAN 10, e o PC30, que está na VLAN... O PC3, desculpa, que está na VLAN 30. Deixe, senhores, tranquilo. Quem tentou fazer alguma prática da aula passada conseguiu, acho que teve alguma dificuldade. Ou, de repente, alguém que já tentou fazer até a de hoje também, né? Sei lá, enfim. Tudo mudo? Cara, eu tentei fazer semana passada, consegui. Um pouco, eu não cheguei a terminar o segundo exercício, fiz só o primeiro, mas eu achei tranquilo. Daí eu já tô fazendo o exame, terminei o quinto, terminei tô acabar de explicar aqui, eu já comecei a fazer a prova. Eu até acho, pessoal, que essa parte de roteamento aqui é mais fácil que a anterior, tá? Às vezes o pessoal se perde mais ali na hora de configurar as portas do switch, aqui na hora de criar as VLANs, nessa parte aqui de botar o modo acesso ou modo trunk, principalmente o modo trunk, tá? Aqui em passar, deixa eu aumentar um pouco aqui, em dar aqui os comandos para informar quais VLANs são permitidas naquele tronco e também informar a VLAN nativa, né? Na hora que a gente cria aqui um tronco, tá? Acho que é onde o pessoal às vezes mais se perde, tá? Daí acaba, às vezes, informando uma VLAN diferente ou esquece de formar alguma VLAN e aí o tronco não passa aquela informação. Okay? Aqui, ó. A gente cria o tronco, modo trunk, estou criando um tronco na porta, na interface. Eu tenho que passar qual é a VLAN nativa, o número da VLAN nativa, e tenho que passar também quais as VLANs são permitidas nesse tronco, incluindo a VLAN nativa aqui que eu acabei de criar, tá? Então, às vezes, acho que isso aqui, às vezes, o pessoal se perde um pouco mais. A parte de roteamento ali, router on stick é tranquilo, tá? Se vocês pensar que cada interface lógica funciona como uma interface física, é só não esquecer de dar aquele comando encapsulation.1q e depois configurar um IP address como se fosse configurar uma interface física qualquer, tá? Então, é tranquilo essa parte de roteamento. Eu acho que a parte pior ali é de criar os troncos e entender essa parte de tronco ali e as interfaces de modo de acesso, que são o modo das interfaces que apenas trafegam os dados comuns aí
dos usuários. Tá? Essa parte aqui de fazer o roteamento aqui é bem simples, tá? É só essa questão da interface lógica e esse comando encapsulation dot em key aqui. Isso aqui a gente já estão cansados de saber fazer e já fizeram em outros exercícios, tá? Mas como eu falei, é só com a prática, depois, no ano que vem, a gente vai começar já a ver a ACL, tá? Que é um pouco mais complicado que o VLANs, e depois tem DHCP e NAT, tá? Então, são aí serviços importantes que a gente tem que ver. E essa parte de VLAN aqui, quando você for fazer o exercício prático do capítulo 7 lá de ACLs, tem que também, no exercício, além de fazer as ACLs, fazer também as VLANs, tá? Como eu falei, vai aumentando, né? É um agregado, tem que fazer roteamento estático, roteamento dinâmico, configurar as interfaces PV4, PV6, fazer as VLANs e também fazer aquela parte de segurança nos suítes, de senhas, e também fazer a parte de ACL, que a gente vai ver no capítulo 7. Agora a gente vai ter um tempo aí para descansar, né? Um mês até dia 18 de janeiro. Para depois a gente voltar e concluir o semestre. Hein? Descansar só se for na faculdade, porque o resto é pauleira até no Natal. Estou falando só nós aqui, né? Dia 21 a gente entra em recesso, então essa semana até dia 18 é o último dia aí de aula. Aí depois a gente tem um mês aí certinho, né? E volta no dia 18 de janeiro. Que é uma segunda-feira. Aí vamos até dia 21 de março. Tá. Ô, Gary. Oi. Então, tá certo que a gente vai até o final desse semestre, nós vamos remoto. Jefferson, cara, provavelmente, no mínimo até final de março, sim. Aí nosso semestre depois vai até 20 de março, então seria 2 semanas, se fosse, né, presenciais, não daria muita diferença também, eu acho, né? Então, sim, então vamos acreditar que vamos até o final de semestre, que é 21 de março, remotamente. Beleza. Eu passei 19 de março. 19 de março termina o semestre. 19 de março, tá. Não, é porque eu peguei um trabalho novo aqui e dependendo do que eu for fazer, se eu for trabalhar no Sombrio, né, dependendo da minha rota que eu vou trabalhar no Sombrio, daí dá para mim ficar já por aí e tranquilo, mas senão daí eu vou ter que dar um jeito, pegar ônibus e coisa errada. Mas é difícil, tá, Jeff? Voltar é difícil. Até pela portaria que saiu lá do MEC, seria para tentar voltar em março só, tá? Antes disso, não. Então... Tranquilo. Não, ainda não tem nem base para ter vacina, né, cara? Como é que vai ter... Como é que vai voltar a aula? Atrasado na parte da vacina, né? Estamos atrasados para tudo, né, cara? No Brasil é assim, a gente voltou a andar de a pé, né? Voltei para o tempo das cavernas. Pessoal, só vou para interromper aqui o vídeo, tá? Para não ficar muito longo.